Caríssimos irmãos e irmãs, meditação de quarta-feira santa. Reflexão para meditar quarta-feira santa. Os temas propostos são: Judas foi um apóstolo escolhido por Jesus. A misericórdia divina é maior do que a nossa fraqueza. Uma esperança que nos leva a voltar a Deus. Judas foi um apóstolo escolhido por Jesus. A misericórdia divina é maior do que a nossa fraqueza. Uma esperança que nos leva a voltar a Deus. Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Mateus 16, 14 e 16. Tradicionalmente, na quarta-feira santa, a igreja lembra a traição de Judas, que distantes ficam na alma deste apóstolo, que se preparava para trair Jesus. Os primeiros encontros com o homem que ele havia considerado o Messias, Judas Iscariotes também tinha sido escolhido pessoalmente por Cristo. Poderia ter sido tão feliz quanto os outros junto de Jesus e se tornado um dos pilares da igreja. Contudo, escolheu vender pelo preço de um escravo a pessoa que lhe dava tudo. E Deus não quis que a Sagrada Escritura silenciasse esta realidade. O trágico desenlace ocorre na última ceia, quando Jesus é invadido pela angústia da paixão que se aproxima e o sofrimento do abandono das pessoas a quem ama. Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Mateus 16, 21. Os outros 11 apóstolos, com a experiência de sua rudeza e uma grande confiança nas palavras de Cristo, exclamam com surpresa: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, aí naquele que traiu o filho do homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Mateus 16, 22 e 25. Não sabemos se Judas olhou nos olhos de Jesus alguma vez, ter visto que neles não havia amargura nem raiva. Cristo, seu amigo, ainda olhava para ele com a mesma esperança com que o havia chamado anos antes para ser apóstolo, para estar com ele. O que podemos fazer vendo Deus que nos serviu até experimentar a traição e o abandono? Podemos não trair aquilo para que fomos criados, nem abandonar o que conta. Estamos no mundo para amar a Ele e aos outros, o resto passa e isto permanece. A traição de Judas não foi, entretanto, uma loucura momentânea, mas provavelmente foi consequência de uma sequência de desafetos. No Evangelho segundo João, encontramos um episódio significativo, a crítica, poucos dias antes da Páscoa, ao despedir-se de Maria de Betânia ao ungir Jesus com perfume. Judas ousa criticar indiretamente com uma razão altruísta o comportamento daquela mulher, mas Judas falou assim: explica a Escritura não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. João 12, 6. No entanto, nem essa ofensa nem qualquer fraqueza são fortes o suficiente para vencer um Deus que chama cada pessoa constantemente e que sempre espera o nosso regresso. São José Maria considerava o modo de ser de Deus, tão cheio de misericórdia, nossa verdadeira amargura. Todos temos misérias, mas as nossas misérias não nos deverão levar nunca a esquivar-nos do chamado de Deus, mas a acolher-nos a esse chamado. A entrar dentro dessa bondade divina como os antigos guerreiros entravam dentro da sua armadura. Santo Agostinho nos recomenda uma atitude de humildade, de petição constante diante do Senhor. Como a melhor maneira de enfrentar esta nossa fragilidade, referindo-se concretamente a Judas Iscariotes, diz: se rezasse por Cristo, pediria perdão. Se pedisse perdão, teria esperança. Se tivesse esperança, esperaria misericórdia. E não teria terminado como a Escritura refere. Mateus 27, 5. O Senhor não queria a petição de Judas, assim como não quer a de ninguém. Até mesmo em sua prisão, tenta fazê-lo despertar, chamando-o de amigo e aceitando o beijo do discípulo.
Talvez Cristo mesmo na cruz estivesse esperando a volta de seu pai, apóstolo, para perdoá-lo como fez com o ladrão arrependido. Pedro também, naquela noite de traições, nega 3 vezes o Senhor, o apóstolo que deveria ser fundamento, flame da igreja, que chorou o seu pecado com lágrimas de amor. Judas, por sua vez, não teve a humildade de voltar ao Senhor para reconhecer seu pecado. Pedro manteve a esperança firme, enquanto Judas a perdeu, não confiando na misericórdia do Senhor. Comentando esta passagem do Evangelho, São José Maria dizia: vejam se não é grande a virtude da esperança. Judas reconheceu a sociedade de Cristo, estava arrependido do crime que tinha cometido, tanto que pegou no dinheiro, preço da sua traição, e lançou na cara daqueles que lhe tinham dado como prêmio pela sua traição. Mas faltou-lhe a esperança, que é a virtude necessária para voltar a Deus. Se tivesse tido esperança, teria podido ser ainda um grande apóstolo. De qualquer forma, não sabemos o que aconteceu no coração daquele homem, nem se correspondeu à graça de Deus no último momento. Só o Senhor sabe o que aconteceu naquele coração nos seus últimos instantes. De maneira que não desconfie nunca, não desesperou nunca, mesmo que tenha feito a maior tolice. Só é preciso falar, arrepender-se e deixar-se levar pela mão, e tudo se conserta. É algo que podemos aprender no Evangelho de hoje. Não importa que nossas ofensas sejam grandes, a misericórdia de Deus é sempre maior. Tudo tem remédio se voltarmos para o Senhor e abrirmos os nossos corações à graça, para que Cristo possa curar nossas feridas. O medo e a vergonha que nos impedem de ser sinceros são os maiores inimigos da perseverança. Somos de bairro, mas se falarmos o bairro adquire a força do bronze. Essa força é a que a humanidade de São Pedro, a rocha da igreja, alcançou, e é o que pedimos a Jesus através de Maria, sua mãe e também nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima.